Dois apóstolos caminharam com Jesus. Os dois se chamavam Tiago. Um viu a transfiguração, esteve no Getsemane e foi o primeiro dos 12 a derramar o sangue por Cristo. O outro quase não fala nos evangelhos, mas seu nome atravessou séculos envolvido em tradições, debates e confusões históricas. Quem eram, afinal, os dois Tiagos? E por que a história cristã tantas vezes confundiu suas memórias? Para entender essa história, é preciso começar pelo nome. Tiago vem de Jacobus, forma grega ligada ao nome Jacó. Era um nome conhecido no mundo judaico do século I. Por isso, o Novo Testamento menciona mais de um Tiago. A Tiago, filho de Zebedeu. A Tiago, filho de Alfeu. A Tiago, pai de Judas. E a Tiago, chamado irmão ou parente do Senhor, que se tornaria uma figura central na igreja de Jerusalém. A confusão começa quando essas memórias se aproximam. Neste documentário, o foco está nos dois apóstolos chamados Tiago. Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João. E Tiago Menor, filho de Alfeu, contado entre os 12. Mas há um terceiro nome que não pode ser ignorado, Tiago, o Justo, conhecido como irmão ou parente do Senhor. Ele não aparece do mesmo modo nas narrativas do ministério terreno de Jesus. Mas depois da ressurreição, sua memória se torna decisiva para a igreja de Jerusalém. Sem distinguir essas figuras, a história dos dois Tiagos fica quase impossível de compreender. Antes de avançar, precisamos organizar os nomes. Tiago Maior é o filho de Zebedeu, irmão de João, pescador da Galileia e testemunha de momentos decisivos da vida de Jesus. Tiago Menor é o filho de Alfeu, um dos 12, lembrado de modo discreto nas listas apostólicas. E Tiago, o Justo, é o irmão ou parente do Senhor, líder da igreja de Jerusalém, cuja memória foi frequentemente aproximada da de Tiago Menor. Esse mapa mental é essencial. Sem ele, a história se mistura. Com ele, cada nome começa a encontrar seu lugar. Aqui precisamos fazer uma pausa de honestidade histórica. Sobre Tiago Maior, o Novo Testamento oferece traços firmes. Filho de Zebedeu, irmão de João, chamado por Jesus, testemunha de momentos decisivos e morto por ordem de Herodes. Sobre Tiago Menor, sabemos com segurança que ele foi um dos 12 e é chamado filho de Alfeu. A partir daí, entramos em um terreno em que Bíblia, tradição e debate histórico precisam ser cuidadosamente distinguidos. Essa prudência não diminui a fé. Ela protege a verdade e torna a memória dos apóstolos ainda mais respeitável. O primeiro Tiago que os evangelhos colocam em cena com força é o filho de Zebedeu. Seu mundo era o da Galileia. Barcos simples, redes gastas, famílias que viviam do lago. Ali, entre trabalho, cansaço e esperança, Jesus chama homens concretos, não personagens idealizados. Tiago estava com João, seu irmão, e com Zebedeu, seu pai. E o chamado de Cristo atravessou a rotina como uma luz que muda o rumo de uma vida. Os evangelhos recordam que Jesus viu Tiago e João no barco, consertando as redes com o pai. E os chamou. O detalhe é simples, mas decisivo. Eles deixaram o barco, deixaram as redes e seguiram Jesus. Não se tratava apenas de mudar de ocupação. Era abandonar uma segurança conhecida para entrar no caminho do reino. Tiago Maior nasce para a memória cristã como alguém que responde ao chamado com prontidão. Tiago Maior não aparece apenas como um nome em uma lista. Em momentos decisivos, Jesus o toma consigo ao lado de Pedro e João. Ele presencia a ressurreição da filha de Jairo. Sobe ao monte da transfiguração. E entra no horto do Getsemane, onde o mestre experimenta medo e angústia. Tiago vê a glória, mas também vê a dor. A intimidade com Cristo não o afasta do mistério da cruz, aproxima-o dele. Os evangelhos também preservam uma marca forte da personalidade de Tiago. Jesus chamou Tiago e João de Boanerges, filhos do trovão. A expressão recorda um temperamento ardente, impetuoso, talvez inclinado a respostas duras. Quando uma aldeia samaritana não recebeu Jesus, Tiago e João quiseram que fogo descesse do céu. Jesus os repreendeu.
O reino não nasce da violência. O zelo verdadeiro precisa ser purificado pelo coração do Mestre. Em outro momento, Tiago e João aparecem ligados a um pedido delicado. Queriam sentar-se à direita e à esquerda de Jesus em sua glória. Mas Jesus desloca o olhar deles. Antes da glória, há o cálice. Antes do trono, há o serviço. Tiago talvez ainda não compreendesse completamente o que estava prometendo, mas sua vida mostraria mais tarde que o caminho do apóstolo não é dominar, e sim testemunhar até o fim. Antes de prosseguirmos nessa viagem pela memória apostólica, se este conteúdo ajuda você a conhecer melhor a Bíblia, a história da Igreja e a missão dos primeiros discípulos, deixe seu like, escreva um comentário e compartilhe este vídeo com alguém que também busca crescer na fé. Esse gesto simples ajuda o canal a alcançar mais pessoas e a continuar evangelizando por meio da beleza da história cristã. E escreva nos comentários: você já sabia que existiam 2 apóstolos chamados Tiago? O livro dos Atos dos Apóstolos registra o fim de Tiago Maior com poucas palavras. Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. A narrativa é breve, mas seu peso é imenso. Aquele que um dia perguntou pelo lugar de honra bebeu, de fato, o cálice do testemunho. Tiago Maior tornou-se o primeiro dos 12 a entregar a vida por Cristo. Depois de Atos, a tradição cristã posterior associou Tiago Maior à Espanha. Relatos medievais falam de sua pregação em terras hispânicas, de Zaragoza e da memória que chegaria a Santiago de Compostela. Essa tradição marcou profundamente a espiritualidade cristã da Europa. Mas é necessário dizer com clareza, esses relatos não têm o mesmo peso histórico do testemunho bíblico de Atos. A peregrinação permanece como memória viva. A história, porém, pede cautela diante dos detalhes. Santiago de Compostela tornou-se um dos grandes destinos de peregrinação cristã. A tradição fala de um sepulcro descoberto após sinais luminosos e de um lugar chamado Campus Steli, Campo da Estrela. Esses elementos pertencem ao universo da memória devocional medieval, mas revelam algo importante. A figura de Tiago Maior permaneceu viva no coração de comunidades que viam nele um apóstolo do caminho. O pescador chamado à beira do lago tornou-se, na tradição, companheiro dos peregrinos. Depois do trovão, o silêncio. O outro Tiago, chamado filho de Alfeu, aparece nas listas dos 12. Mateus, Marcos, Lucas e Atos preservam seu nome. Mas os evangelhos não narram episódios particulares de sua atuação durante o ministério terreno de Jesus. Esse silêncio não autoriza invenções. Ele nos ensina outra forma de olhar para os apóstolos. Nem todo discípulo fiel ocupa o centro da narrativa. As listas apostólicas o identificam como Tiago, filho de Alfeu. Alguns observaram que Levi, ou Mateus, também é chamado filho de Alfeu em Marcos. Por isso, alguns imaginaram uma possível relação familiar entre Mateus e Tiago Menor. Mas essa hipótese deve ser tratada com cuidado. Alfeu não era necessariamente um nome único. E os evangelhos não afirmam explicitamente que Mateus e Tiago fossem irmãos. Quando a escritura se cala, a prudência também faz parte da fidelidade. A maior dificuldade começa quando Tiago de Alfeu é aproximado de Tiago, o Justo. Tiago, o Justo, é lembrado como o irmão ou parente do Senhor e como líder da Igreja de Jerusalém. Paulo menciona uma aparição do ressuscitado a Tiago. Atos mostram Tiago com papel decisivo na comunidade de Jerusalém. E a tradição cristã, em diversos momentos, identificou ou aproximou essas figuras. Mas entre os estudiosos a questão permanece debatida. Por isso, este documentário apresenta a ligação com respeito, mas sem transformá-la em certeza absoluta. No livro dos Atos, Tiago aparece como uma referência da Igreja de Jerusalém. No debate sobre os cristãos vindos do paganismo, sua intervenção ajuda a formular uma solução de comunhão. Os pagãos convertidos não deveriam ser obrigados a carregar todo o peso das observâncias cerimoniais da lei de Moisés.
Ao mesmo tempo, a fé cristã não rompia com sua raiz judaica. Aqui está a grandeza desse Tiago. Ele aparece como ponte em um momento decisivo da igreja nascente. A tradição também associou a Tiago a carta que leva seu nome no Novo Testamento. Ela se apresenta de modo humilde, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Seu conteúdo é direto, prático e exigente. Fala de provações, obras, domínio da língua, cuidado com os pobres e coerência da fé. Para este documentário é essencial uma distinção. A carta pertence ao cânon cristão, mas a identificação exata entre seu autor, Tiago de Alfeu, e Tiago, o justo, deve ser apresentada com prudência. O mais importante aqui é perceber a força de uma fé que não se contenta com palavras. A literatura hagiográfica medieval preservou relatos sobre os dois Tiagos. A legenda áurea fala de Tiago Maior com forte tom devocional, ligando sua memória à pregação, ao martírio e à Espanha. Também fala de Tiago Menor como o justo, homem de grande santidade, oração e austeridade. Essas páginas são importantes para compreender a piedade cristã, mas precisam ser lidas como tradição devocional, marcada pela linguagem espiritual de seu tempo. Elas enriquecem a memória, não substituem o discernimento histórico. Sobre Tiago Menor, ou sobre o Tiago identificado pela tradição como o justo, os relatos de morte variam. Algumas tradições falam de uma queda do alto do templo. Outras mencionam apedrejamento e golpe final de um bastão de pisoeiro. Esses detalhes são duros e pertencem a relatos antigos e hagiográficos. Por isso, devem ser narrados sem violência gráfica e sem certeza indevida. O ponto espiritual permanece. A tradição viu nesse Tiago uma imagem de fidelidade perseverante até o fim. A história dos dois Tiagos se move entre lugares diferentes. A Galileia do Lago, onde Tiago Maior ouviu o chamado. Jerusalém, onde a igreja nascente enfrentou perseguições, decisões e testemunhos. E no campo da tradição posterior, a Espanha e Compostela, onde a memória de Tiago Maior ganhou força peregrina. Esses lugares não têm todos o mesmo peso histórico, mas todos ajudam a compreender como a fé apostólica saiu das margens de um lago e entrou na história dos povos. Tiago Maior e Tiago Menor mostram duas formas de estar entre os 12. Um aparece nos grandes momentos, chamado no lago, transfiguração, Getsêmani, martírio narrado em Atos. O outro permanece quase silencioso, guardado nas listas apostólicas e nas memórias que a tradição tentou compreender. Um parece trovão, o outro silêncio. Mas ambos pertencem ao mesmo chamado. Na igreja, há testemunhos que brilham em grandes acontecimentos e testemunhos que sustentam a fé sem chamar atenção. Distinguir os Tiagos não é detalhe sem importância. É um gesto de respeito pela Bíblia, pela tradição e pela história. Quando tudo é misturado, a fé perde clareza. Quando tudo é descartado, a memória cristã perde riqueza. O caminho mais fiel é outro: acolher o que a Escritura afirma, respeitar o que a tradição preserva e reconhecer com humildade aquilo que permanece incerto. A verdade não diminui a fé, ela a purifica. A vida dos dois Tiagos fala ao cristão de hoje. Tiago Maior ensina que o zelo precisa ser convertido em serviço. Ensina que seguir Jesus não é buscar lugar de destaque, mas aceitar o cálice da fidelidade. Tiago Menor ensina que o silêncio também pode ser fecundo. Nem toda missão será lembrada com detalhes. Nem toda fidelidade será vista pelos homens. Mas todo chamado verdadeiro permanece diante de Deus. No fim, a história dos dois Tiagos não é apenas uma questão de nomes. É a história de dois homens, chamados pelo mesmo Cristo. Um deixou as redes e caminhou até o martírio. O outro permaneceu na memória discreta dos 12, envolvido em tradições que revelam a importância de sua presença. Entre o trovão e o silêncio, entre a Galileia e Jerusalém, entre a Bíblia e a tradição, permanece uma certeza espiritual. Cristo chama pessoas diferentes para uma mesma missão.
E a memória dos apóstolos continua convidando a igreja a seguir o Senhor com fidelidade, coragem e humildade.